Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro, eu sou o Patrick e esse é o nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Na conversa de hoje, como vocês sabem, feita por meio de troca de áudios de WhatsApp, nós conversamos com o companheiro Lício Lobo, lá de São Paulo, sobre o Congresso Estadual do PT. Não é mesmo, Lício? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Nós vamos falar aqui um pouco sobre o processo do 7º Congresso do PT de São Paulo, que foi realizado no último fim de semana, nos dias 19 e 20 de outubro, lá nos Sindicatos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Temos também um informe em relação ao Congresso do PT em Goiás, feito pelo companheiro Marcel Fará. Escutamos também Jantas Moretti, do DF, nos fala sobre o tema racismo no futebol. Seja no futebol ou em outros ramos da sociedade, o racismo deve ser combatido diuturnamente, com dureza, com debate político, com medidas duras, e não passando pano ou naturalizando, como vergonhosamente fez o Partido da Causa Operária ao afirmar que a homofobia no estádio faz parte da liberdade de expressão. Além disso, comento a última reunião da Comissão de Organização Eleitoral do Congresso, a COI, que se reuniu virtual e presencialmente na última quarta-feira, e compartilhamos o informe diretamente do Chile, onde as movimentações contra o presidente Piñera continuam crescendo. E começamos agora com o companheiro Lício Lobo e o seu informe sobre o estado de São Paulo. A semana que antecedeu o Congresso foi muito tensa. Houve uma reunião muito dura da Executiva Estadual do Partido em São Paulo, devido ao fato de que a Executiva Nacional, ao não julgar os recursos, como era a sua atribuição, na segunda-feira, criou uma situação em que ela validou a votação em várias cidades em que a Executiva Estadual havia constatado fraude e votado majoritariamente a favor da impugnação dessas cidades. Se criou então uma situação absurda em que, sem que nenhuma instância tivesse julgado e revisto a posição da Executiva Estadual, na prática, as cidades onde a fraude foi comprovada pela própria Executiva Estadual acabaram sendo validadas com o aval da Executiva Estadual nessa reunião que se transcorreu nessa semana. Bom, essa situação levou a que, logo no começo do Congresso, no sábado de manhã, uma questão de ordem fosse colocada pelo companheiro Eloy Pietá, reivindicando que o debate fosse feito no Congresso, debate político, mas que não se elegesse a direção estadual até que o mérito dos recursos fosse julgado pela Executiva Nacional. Apesar do desconforto, do mal-estar instalado, a maioria da CNB encaminhou essa questão de ordem no sentido de que o Congresso fosse instalado, se votasse a direção e colocasse uma pá de cal na questão das fraudes. O mal-estar prevaleceu durante o Congresso todo e essa questão vai retornar no final, no domingo, numa emenda que eu vou relatar mais adiante. Passada a etapa da votação no regimento, passou-se então ao debate das teses, com o objetivo de votar a tese guia do Congresso. Foram 5 as teses apresentadas, a saber, a nossa tese da articulação de esquerda, da chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha em São Paulo, uma tese de uma aliança CNB-DAP, uma tese da tendência à resistência socialista, outra tese da tendência Avante e uma tese da coalizão Novo Rumo, DS, MS, Cidadania Ativa e Coletivo de Guarulhos. A tese da CNB-DAP foi a tese vitoriosa nessa votação e com base nela se passou na parte da tarde do sábado ao trabalho de grupos e à apresentação de emendas. Foi um debate muito rico esse debate nos grupos e de nossa parte nós apresentamos 10 emendas que todas elas tiveram o mínimo de 20%, que era o requisito para elas serem apreciadas na Comissão de Sistematização, que se reuniu no sábado à noite. No domingo de manhã, o Congresso se reinstalou com o objetivo de votar as emendas que não foram consensuais na Comissão de Sistematização. Cabe relatar aqui que 2 das nossas emendas foram acatadas, foram consensuais na Comissão de Sistematização, que diziam respeito a precisões no texto e
uma emenda sobre a construção do partido em São Paulo. Também foi acatada uma emenda que foi apresentada por nós num grupo relativo ao apoio ao manifesto elaborado pelo setorial de saúde do PT em defesa do SUS, conclamando a mais ampla unidade, a luta em defesa da saúde contra o governo Bolsonaro. Se passou então na manhã do domingo o debate das emendas, que foi talvez o momento mais importante, mais interessante do Congresso, porque ficaram ali expressas as divergências, as grandes questões que estão colocadas para o debate do PT e o modo de ver de cada tendência, de cada setor do partido em relação a essas questões. Uma primeira emenda importante em debate foi a emenda do Avante, que apresentava a questão da luta pelo fim do governo Bolsonaro, inclusive estabelecendo a consigna fora Bolsonaro, que teve, em princípio, uma posição muito grande da CNB, defesa em plenário contra, mas que, ao final, foi construído um acordo em relação a uma formulação que contemplava a questão da luta pelo fim do governo Bolsonaro, sem, no entanto, incluir, acatar a emenda, a consigna fora Bolsonaro. Outra emenda bastante importante e bem reveladora das questões que estão em jogo foi uma emenda apresentada pelos companheiros do DAP que criticava, procurava fazer um balanço da política de conciliação de classes adotada pelo PT. Essa emenda teve uma oposição muito dura, muito contundente por parte da CNB, que revela que ali na chapa CNB-DAP prevalece uma divergência, uma questão que é central para o debate político do partido. Em certa medida, revela uma certa artificialidade ali da aliança que foi construída. Foi a voto também uma emenda sobre a questão do PED, propondo o fim do PED, a adoção de um sistema congressual no debate do PT. E a novidade dessa vez foi que os companheiros do DAP votaram contra a emenda que propunha o fim do PED, que ao final foi rejeitada com ampla maioria e a tradicional negativa em fazer o debate por parte da CNB. Fim, duas emendas importantes de nossa autoria, da chapa em tempos de guerra Esperança Vermelha em São Paulo, que foram rejeitadas no plenário, mas foram muito importantes porque pautaram questões estratégicas para o debate do partido. Uma delas faz referência à questão da baixa intensidade da oposição do PT aos governos tucanos, ao PSDB em São Paulo, e faz uma crítica à política adotada pela maioria da bancada do PT na Assembleia Legislativa, quando apoiou um tucano para a presidência da mesa diretora daquela casa legislativa. E a última emenda em debate foi justamente a emenda que nós propusemos, no sentido de que o Congresso do PT São Paulo fizesse uma crítica, um repúdio à postura da Executiva Nacional, que ao não julgar os recursos relativos às fraudes em São Paulo, acabou criando uma situação que consolidou as fraudes no Estado. A CNB encaminhou contra acatar essa emenda, ela foi rejeitada em plenário, mas vale registrar que teve o voto da imensa maioria da militância das chapas que se opõem à CNB no Estado. Registrando aqui que na reunião da Executiva Nacional que votou essa matéria, os dirigentes da RS, da Resistência Socialista, da MS, Militância Socialista e da DS, Democracia Socialista, votaram a favor da posição que nós recusamos, rejeitamos da Executiva Nacional. Vencida a etapa de votação das emendas, passou-se então à apresentação das chapas que concorreram ao Diretório Estadual e das candidaturas à presidência do PT São Paulo. Se apresentaram 5 chapas. A nossa chapa em tempos de guerra Esperança Vermelha em São Paulo, a chapa do CNB-DAP, a chapa da Resistência Socialista, a chapa do Avante e a chapa do Novo Rumo, EPS, DS, MS, Cidadania Ativa e Coletivo Guarulhos. Se apresentaram também 4 candidaturas à presidência do PT São Paulo. A candidatura do Lício Lobo, que é esse que vos fala, pela chapa em tempos de guerra Esperança Vermelha em São Paulo. A candidatura do companheiro Luiz Marinho, que foi apoiada pelo CNB, pelo DAP e pelo Avante, com a retirada da candidatura do companheiro Wilson, que havia se candidatado no processo pré-congressual. Se apresentaram também a candidatura do companheiro Renato Simões e do companheiro Simão Pedro. Votaram nas chapas e candidaturas 773 companheiros e companheiras, uma pequena quebra em relação aos 800 delegados previstos no Congresso.
A nossa chapa teve 3,4% dos votos. Com isso, nós conseguimos manter nossas posições no PT São Paulo, elegemos 3 membros para o diretório, mantivemos nossa posição no Executivo Estadual. A chapa vencedora foi a chapa CNB-DAP, com 60,3% dos votos. Tiveram uma pequena quebra em relação à delegação que havia eleito. Diga-se de passagem, nós fomos a única chapa que cresceu durante o Congresso. Nós tivemos 19 delegados credenciados e, ao fim e ao cabo, nós tivemos 26 votos, o que foi significativo e conseguimos, com isso, manter as nossas posições. Luiz Marinho foi eleito presidente do PT São Paulo com 70% dos votos. Isso foi resultado da aliança que eles fizeram na eleição para a presidência com o pessoal do Avante e a retirada da candidatura do vice. O resumo da obra é que a CNB mantém uma ampla maioria no PT do Estado, mas é uma maioria cada vez mais fragilizada e, de verdade, incapaz de dirigir politicamente o partido. A questão das fraudes é um sintoma desse estado de coisa, dessa situação, e coloca para a esquerda partidária e para a E, em particular, a tarefa de, no próximo período, se fortalecer, crescer, se implantar no movimento de massas e contribuir aqui no Estado de São Paulo para uma virada na situação política, para colocar o PT à altura desses desafios. Nós daí combatemos o bom combate, fizemos um bom debate político no Congresso, mantivemos nossas posições e está colocado agora para nós o desafio de reforçar nossa intervenção, melhorar a nossa organicidade para dar conta das tarefas que estão colocadas para atender esse no Estado. Viva a E, viva a classe trabalhadora, viva o PT! Bom, pessoal, o 7º Congresso do PT em Goiás aconteceu no dia 19 somente, não em 2 dias como previa o regimento nacional, na Câmara Municipal, né, de Goiânia. O Congresso ele previa a participação de 300 delegados, dos quais participaram aí 277. O Congresso previa 3 momentos: o debate de teses guias, debate das chapas e presidência e um debate com conteúdos enviados pelas instâncias nacionais do partido. A articulação de esquerda participou no PED e no Congresso de uma chapa formada pelo grupo político do deputado Antônio Gomide, um racha de uma tendência regional chamada PT Provencer, e nas outras chapas a gente tinha a chapa que conseguiu a maioria dos votos e tinha direito a 220 delegados no Congresso, formado por 3 correntes em que se divide a CNB aqui no estado: PT Provencer, o Movimento Cerrado e Articulação Unidade na Luta, mais o Movimento PT, a EPS e alguns grupos regionais como o PT Democrático Inclusivo. E a outra chapa, a terceira chapa, com presença de 8 delegados, foi a chapa do Trabalho DAP. A nossa chapa tinha 73 delegados. O resultado final do Congresso foi que nós obtivemos 75 votos na chapa, enquanto o Trabalho resolveu abrir mão das suas posições, da sua tese, da sua candidatura à presidência, da sua chapa, e fechou com a chapa majoritária, e eles atingiram quantidade de 200 votos nas chapas. A candidata à presidência, que é reeleita, né, que era dessa chapa majoritária, foi reeleito com 195 votos. Nosso candidato, o que é o deputado estadual Antônio Gomide, conseguiu 77 votos. Com isso, a nossa chapa obteve 30%, quase 30% do diretório estadual, e do qual nós teremos participação com uma representação. Não estamos na executiva, nosso número de delegados no Congresso foi de 4, mas isso aí diluídos dentro da chapa. Então a gente considera que, como não tínhamos representação na executiva e nem no diretório do partido há alguns anos, nós conseguimos uma pequena vitória aí com a ocupação desse cargo que virá pelo próximo mandato aí do PT. Esperamos que esse campo de oposição que se formou consiga se fortalecer e aglutinar forças, inclusive para que nós possamos nos enraizar mais no partido e fazer um debate crítico por dentro do diretório. Bom, em suma é isso. Um abraço. Valeu, Lício. Valeu, Marcel. Pessoal, vou aproveitar aqui e comentar sobre a reunião da COI de quarta-feira. A gente discutiu a proposta de regimento da etapa nacional do 7º Congresso, que acontece dias 22, 23 e 24 de novembro em São Paulo, com 800 delegados. A pauta do Congresso envolve 3 pontos. Primeiro, a luta por um mundo sem exclusão, sem fome, sem desigualdade e sem guerras, que trata da política internacional do PT. O segundo ponto é a alternativa democrática e popular para o Brasil,
que é o ponto sobre programa, estratégia, tática e alianças. E, por fim, a organização do PT como um partido socialista, democrático e de massas, que é o ponto que trata sobre funcionamento interno do PT. O procedimento adotado na reunião foi de destaques. A gente estava com o regimento em mãos e fomos destacando aqueles pontos que tinham sido objeto de análise. Alguns pontos que não foram objeto de tantos debates foi, por exemplo, aquele que diz respeito à criação de um item que permite que as chapas indiquem o percentual de observadores, de convidados para o Congresso. O regimento já previa isso, dizendo que eram observadores membros do DN, deputados, Comissão de Ética, Fundação Perseu Abramo, mas agora a gente colocou a previsão de que cada chapa vai poder indicar 10% da sua bancada, da quantidade de delegados que tiver direito, a observadores e convidados dos movimentos sociais, representantes da sociedade. Outro ponto discutido e que acabou também se encaminhando mais consensualmente diz respeito à formatação e funcionamento dos grupos de discussão. Antes tinha-se uma proposta de que cada grupo ia discutir um tema e a gente discutiu que era importante que todos os grupos discutissem todos os temas. E foi apresentada uma metodologia que dê conta disso. Para além dessa questão, também foi alterada o percentual mínimo de delegados que precisam subscrever uma proposta de emenda ao texto. Qual que é a situação? Vão haver 5 grupos. Cada grupo vai ter 160 pessoas. Nesses grupos, feita a discussão, para que uma proposta de emenda seja aprovada, ela agora basta ter 20% da aprovação dos presentes, que é 32 votos. E aí a mesa, que coordena o grupo, vai apresentar o que foi aprovado por esses 20% para a comissão de sistematização. E essa comissão também foi algo que a gente discutiu nessa reunião, porque antes não estava previsto o procedimento de seu funcionamento. E isso também foi incluído. Essa comissão de sistematização vai ser composta por 9 componentes e a sua formatação é proporcional à votação que as chapas tiveram para a delegação nacional. Ainda houveram algumas discussões relativas a temas mais pontuais, como, por exemplo, a participação ou não de delegados nos debates, mas o ponto que mais causou polêmica na discussão foi o relativo aos debates. É um ponto que, inclusive, nem está presente no regimento, porque é algo que precede a abertura do 7º Congresso, mas é o seguinte, nós apresentamos uma proposta na Comissão de Organização Eleitoral de que tivéssemos pelo menos 4 debates até o início do Congresso. Na reunião, a Gleide, representante da CNB, apresentou essa proposta, mas de cara ela já descartou a possibilidade de debate no dia 24 de outubro, ontem, que, na nossa opinião, deveria ter acontecido um debate. E disse que a gente está com muito problema, que tem muita tarefa e que a gente, no máximo, conseguiria fazer 3 debates. E que as datas que a gente tinha sugerido não eram muito boas, porque coincidia com alguns congressos estaduais, inclusive, enfim. E a partir daí se iniciou uma série de sugestões e possibilidades de quantidade de debates, de locais onde isso podem acontecer e de datas possíveis. A gente defendeu a proposta de que pelo menos 4 debates fossem realizados, porque isso dá conta dos delegados ao Congresso conhecerem as candidaturas, porque percebam, o que nós tivemos até o dia 8 de setembro foi o debate entre as chapas que disputam o 7º Congresso. Agora nós já temos candidatos inscritos e esses candidatos precisam debater. E a nossa ideia é que exista o máximo de debates possível. Não houve acordo em nenhuma das propostas apresentadas e isso foi remetido a uma consulta aos candidatos inscritos até o momento, que é o Walter Pomar, pela chapa Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, a Gleisi Hoffmann, pela chapa da CNB, e o Paulo Teixeira, pela chapa da Resistência Socialista. Mas aqui um detalhe. Durante a reunião, o Carlos Henrique Arbe, representante da DS, anunciou que eles terão candidatura e que tende a ser a deputada federal por Minas Gerais, Margarida Salomão, e que ela, portanto, também devia ser incluída nos contatos e consultas que seriam feitas para a definição da agenda dos debates. A reunião da COI foi basicamente com essa pauta. A proposta de regimento com as alterações que foram discutidas foi enviada para o grupo de discussão e vai ser feita nova reunião na próxima semana para ponderar sobre aquilo que não foi consenso e fechar a versão que vai ser remetida para a Executiva Nacional debater. E com esse informe da COI, a gente encerra aqui o ponto sobre o 7º Congresso do PT
E escutamos agora o companheiro Jonatas Moretti, advogado do Distrito Federal, que nos fala sobre racismo no futebol. Olá, camarada Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Recentemente, na Europa e aqui na América Latina, tem aumentado em níveis muito preocupantes os casos de racismo, nas suas mais variadas facetas dentro do futebol. O mais recente foi o caso ocorrido nos jogos eliminatórios da Eurocopa, entre a seleção da Bulgária e da Inglaterra, ocorrido em Sófia, na Bulgária. O estádio já estava meio fechado por causa de outras ações racistas ocorridas no jogo contra a República Tcheca em junho. Ao longo do primeiro tempo, houve saudações nazistas, sim, saudações nazistas no estádio, além de audíveis gritos de macaco, enquanto a Inglaterra fazia 6 gols contra a seleção búlgara. A UEFA, que gera o futebol europeu, tem um protocolo de 3 passos. O primeiro é uma paralisação curta. No segundo, os jogadores retiram seus vestiários para uma pausa mais longa, além de um aviso nos alto-falantes. O terceiro, o jogo termina. Neste caso, a situação, por opção do time inglês, e não porque as práticas racistas cessaram, terminou no segundo passo. Esse foi apenas o caso mais recente. A própria Inglaterra, vítima deste episódio, tem convivido com muitos casos de racismo em sua Liga Nacional. Segundo um relatório da entidade chamada Kick It Out, organização que promove a igualdade e luta contra a discriminação racial, incidentes de racismo aumentaram 32% em relação à última temporada, passando de 309 casos para 422. Isso só na Inglaterra. Segundo a BBC, este é o 7º ano seguido de aumento de casos de racismo. No caso da Inglaterra, ofensas com bases religiosas contra muçulmanos ou judeus, por exemplo, registram um maior aumento, 75%. A diretora da Kick Out, em entrevista, deixou claro que este aumento tem estreita relação, no caso inglês, com o Brexit. Além da Bulgária e Inglaterra, casos de racismo se espalham pela Itália, Sérvia, Espanha, Rússia. Vamos citar, por questões mais emblemáticas, um caso da Rússia, quando a equipe Zenit de São Petersburgo contratou o brasileiro Hulk e outros jogadores negros, e um grupo de torcedores lançou um manifesto alegando que viu a ausência de jogadores negros no clube como, aspas, uma importante tradição e que preferiam, aspas, jogadores de nações irmãs eslavas, como Ucrânia e Belarus, assim como estados bálticos e da Escandinávia. Temos a mesma mentalidade e passado histórico e cultural dessas nações, fecha aspas. No mesmo Zenit, ocorreu em agosto deste ano outro caso de racismo com o jogador brasileiro Malcolm, que por ironia da história tem o seu nome em homenagem ao líder negro Malcolm X. Ainda na Europa, no jogo entre a Lazio, da Itália, e Celtic, da Escócia, teve uma resposta interessante da torcida escocesa. No jogo de ida, no campo da Lazio, a torcida escocesa foi agredida com símbolos nazistas feitos pelos torcedores ultras da Lazio. No jogo de volta, em Glasgow, na Escócia, a torcida escocesa foi para o estádio com uma bandeira do Mussolini enforcado e a frase, sigam seu líder. Aqui no Brasil, a situação não é diferente. 90% dos casos de racismo no esporte brasileiro são oriundos do futebol. Entre 2016 e 2017, os casos de racismo no futebol brasileiro teve um aumento significativo de 72%. Tanto na Europa como no Brasil, mesmo diante de tantos e tantos casos de racismo, a postura das autoridades são covardes, omissa e muitas das vezes contraditórias. Em um caso na Europa, um jogador, porque mostrou na cueca o patrocinador, pagou uma multa de 100 mil euros por marketing irregular. Outro jogador, em um caso de racismo, pagou multa de apenas 40 mil euros. Ou seja, a multa por propaganda irregular para autoridades europeias é mais grave. No Brasil, as punições, quando ocorrem, se limitam a proibições de torcidas em alguns jogos. É muito pouco para a gravidade do problema. A novidade que merece ser ressaltada é que em 2019, alguns profissionais têm levantado a voz. Após um caso de racismo envolvendo o jogador colombiano do Fluminense, Gonzalez, o jogador também do Fluminense, Igor Julião, afirmou, aspas, a ascensão de classe que o esporte nos proporciona incomoda muita gente. O futebol não pode ser lugar para racistas, xenófobos, misóginos e homofóbicos vomitarem seus absurdos e ficarem impunes.
Medidas precisam ser tomadas urgente. Fecham aspas. Este mês, o jogo entre Fluminense e Grêmio colocaram os dois únicos técnicos negros do futebol brasileiro, que na ocasião se manifestaram usando camisas do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Após o jogo, o treinador do Bahia, Roger Machado, deu declarações contundentes, afirmando, aspas, que não deveria chamar a atenção dois treinadores negros na área técnica, depois de serem protagonistas dentro de campo. Essa é a prova que existe preconceito, porque é algo que chama a atenção. A estrutura social é racista. Ela sempre foi racista, porque nós temos um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder. E o poder é o poder do Estado, das comunicações, da igreja. A verdade é que 10 milhões de indivíduos foram escravizados, mais de 25 gerações. Passou pelo Brasil colônia, pelo Império e só mascarou na República. Nós precisamos falar sobre racismo. O técnico Roger toca em ponto central. Além de afirmar que o racismo é estrutural, ele denuncia que negros são a maioria da sociedade, e até mesmo entre os jogadores, mas são raros os técnicos, dirigentes ou presidentes de clubes negros. É óbvio que o futebol é reflexo da sociedade, e por isso é latente que o aumento do racismo na Europa e no Brasil é fruto deste crescimento da extrema-direita nas duas regiões. Seja no futebol ou em outros ramos da sociedade, o racismo deve ser combatido diuturnamente, com dureza, com debate político, com medidas duras, e não passando pano ou naturalizando, como vergonhosamente fez o Partido da Causa Operária ao afirmar que a homofobia no estádio faz parte da liberdade de expressão. Entendo que o futebol, como paixão nacional que movimenta dezenas de milhares de pessoas do Brasil afora, seja em grupos organizados ou dispersos, deve ser um importante locus de disputa política e de trabalho de paz, não só na questão racial. Valeu, Moretti. E, pessoal, agora a gente escuta um comentário do companheiro Esteban Silva, do Partido do Socialismo Allendista do Chile, sobre a situação vivida pelo povo chileno e as mobilizações ocorridas desde a última semana naquele país em resposta às medidas do governo do presidente Piñera. Olá, amigos, amigas de podcast. Es Esteban Silva. Hoy es día jueves 24 de octubre, son aquí las 13:30 de la tarde del segundo día de convocatoria a huelga general por parte de Unidad Social. Unidad Social es el conglomerado de organizaciones del pueblo trabajador y de movimientos sociales unitario que reúne a la gran mayoría de centrales sindicales, organizaciones estudiantiles, de pobladores, sociales, colegios de profesores, Chile Mejor sin tratados de libre comercio, encabezadas por las organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de NOMAS, AFP, entre otros. Chile vive un momento hoy día de estallido social, de efervescencia social, de desobediencia civil en las calles, y no solo en Santiago, sino que en las principales ciudades de las regiones del país. Estamos hoy día, hoy, como dirían ustedes, a 6 días desde que Piñera decretó el estado de emergencia, que en lo concreto significa entregarle al jefe de la Defensa Nacional, que es un general de ejército, la administración y gestión de la seguridad interna del país, entre comillas lo digo. 6 días de estado de emergencia, 5 días de toque de queda, es decir, de restricción, no solo en Santiago, insisto, en las principales ciudades de Chile, de restricción de movilizarse física, individual y colectivamente desde una hora fijada hasta el día siguiente, y por lo tanto las calles han estado patrulladas por personal del ejército y de la policía cada vez más militarizada. El balance es desolador al mismo tiempo que es esperanzador. Desolador porque ya van más de 20 y tantos fallecidos, muertos por la acción de fuerzas militares o de policías o vinculadas a hechos de violencia vinculadas a la restricción de libertades, más de 2.500 detenidas y detenidos en estos días, más de 300
personas heridas, las cifras siguen en aumento, con diversas vejaciones, torturas, golpes por parte de las fuerzas militares y de carabineros, balines, heridos, etcétera. Este es un momento de enorme crisis político-social en Chile. Es un pueblo que despertó, cuyo centro principal de la energía social que se ha liberado de la bronca y del descontento social es en contra del modelo económico neoliberal de abusos. No solo las tarifas, pensiones miserables, recorte de los derechos de las y los trabajadores, privatización del derecho del agua, saqueo del agua hacia las comunidades campesinas, por nombrar algunas de las tantas demandas que se han acumulado del pueblo chileno que han generado este estallido social, esta enorme liberación de energía social. La situación al día de hoy es que Piñera sigue manteniendo estado de emergencia y toque de queda. Ha inventado, porque ha dialogado solo con él mismo, con las élites y con 2 o 3 dirigentes de partidos supuestamente de oposición que no representan a nadie que esté en las calles, que no representan a las organizaciones del pueblo trabajador como unidad social y que son parte de las élites. Hizo un diálogo parcial que no tiene ningún avisoramiento de resolver la situación, y luego anunció una serie de medidas que no van al fondo de los problemas, que son paliativos, que son cosméticos, y por lo tanto la mejor respuesta a esas medidas de supuesto acuerdo social hecho con él mismo y con la élite, el pueblo le respondió al día siguiente con manifestaciones gigantescas en las principales ciudades del país. Hoy día, segundo día de huelga nacional, el pueblo sigue en las calles. Hoy día se están haciendo cabildos, asambleas, movilizaciones, planteando 3 cuestiones centrales, que son las que planteó Unidad Social. La primera, la derogación inmediata del estado de emergencia y el retorno de los militares a sus cuarteles. La segunda, la generación de un paquete de medidas inmediatas de emergencia para el pueblo y trabajador de Chile, que no son ciertamente ninguna de las medidas cosméticas y paliativas que anunció Sebastián Piñera en solitario en el Palacio de la Moneda. La tercera, que se abra el camino a la convocatoria a una asamblea constituyente para una nueva constitución que termine con el Estado, la concepción de Estado subsidiario, el blindaje al capital especulativo financiero y al gran capital por sobre el trabajo, por sobre los derechos económicos y sociales del pueblo chileno, con el objeto que abra paso a una salida más de fondo para el replanteamiento de un nuevo modelo de desarrollo económico-social distinto al neoliberal. Y finalmente, ha crecido en las calles la demanda de la renuncia de Piñera y lo ha relanzado Unidad Nacional de manera responsable. No puede ser presidente de Chile quien declaró que está en guerra contra el propio pueblo de Chile. Esta es la actual situación. Siguen las movilizaciones, el conflicto está en proceso, no tiene todavía un desenlace. También Unidad Social le ha solicitado a los congresistas del Senado y la Cámara de Diputados que hagan y realicen una huelga legislativa, es decir, que no sigan tramitando ningún proyecto de lei mientras no se levante el estado de emergencia. Gente, para ajudar a entender a situação, a gente perguntou para o Estevam como que estão se comportando também as forças sociais e políticas do país diante dessa situação. E é essa pergunta que ele responde em seguida. Bueno, con respecto a la pregunta, en primer lugar, ¿cómo se están comportando las fuerzas políticas y sociales frente a este estallido? Por cierto, del gobierno, el bloque del gobierno, los partidos, Renovación Nacional, UDI,
incluyendo aquí en mi análisis a la extrema derecha, que es el Partido Republicano de Kast, todos juntos como bloque, más las confederaciones empresariales, están detrás del gobierno de Piñera frente a la crisis, haciéndose una autocrítica cosmética, ¿no? Pero respaldan el estado de emergencia, el toque de queda, los militares en las calles, para supuestamente apaciguar, reducir la protesta y la ira popular, para seguir con un ajuste que no sea estructural, tanto en económico como político, dentro del actual modelo. Ese es el bloque dominante, ¿no? Las fuerzas sociales más relevantes, que son la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de No Más AFP, que reúne a las federaciones de trabajadores bancarios, a las federaciones y confederaciones de trabajadores de la salud, como la Confusan, la FEMPRUS, por nombrar algunas. La Central Unitaria de Trabajadores, que reúne particularmente a los trabajadores del sector público, como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores, los maestros, los trabajadores y trabajadoras del retail, del comercio, etcétera, junto con organizaciones sociales como la Federación de Estudiantes, la Confederación de Estudiantes de Universitarios, que reúne a las federaciones estudiantiles de las principales universidades, la ACES y la CONES de estudiantes secundarios, organizaciones campesinas como la Ranquil, Anamuri de mujeres campesinas, organizaciones como la Plataforma de Organizaciones No Más Tratados de Libre Comercio, que reúne a más de 120 organizaciones, tanto sindicales, campesinas, medioambientales, en la cual yo milito y soy parte de una de ellas, organizaciones de 8M, de coordinadoras feministas, organizaciones de lucha por el agua como Modatina, el movimiento de agua y de territorio de los pueblos, MAT, etcétera, por nombrar algunas, están unificados en unidad social. Y no se han unificado ahora, sino que ya veníamos en un proceso de unidad programática en la lucha por recuperación de los derechos sociales del pueblo chileno, que motivó la protesta nacional el día 5 de septiembre de meses pasados. Esa organización, que es la principal nivel de organización, tanto de base como a nivel de organizaciones del pueblo trabajador a nivel nacional, es la que encabeza hoy día la huelga general, que comenzó el día miércoles 23, es decir, ayer, y hoy sigue en curso, y que plantea 4 demandas principales. Uno, el término inmediato del estado de emergencia y el sacar a los militares de las calles, un paquete de medidas económicos y sociales de urgencia, el que se retiren los proyectos de ley el de pensiones, el de reforma laborales, el ley de capacitación de los trabajadores, que no se ratifique el TPP, el Tratado Transpacífico 11, por nombrar algunas, y se replanteen estos proyectos de ley que estaban en el Congreso, enviados por el gobierno, con un nuevo diálogo social y desde otra perspectiva. Y además plantean la necesaria convocatoria a una asamblea constituyente para una nueva constitución, y hoy día están planteando crecientemente el que renuncie Piñera. Esas fuerzas tienen un correlato de vinculación con las fuerzas de la izquierda, que son las siguientes: el Partido Comunista, que está dentro de una alianza que se llama Unidad para el Cambio, junto con el Partido Progresista y un sector exdemócrata cristiano que es un movimiento descentralista y regionalista. Ellos constituyen Unidad por el Cambio,
y las fuerzas del Frente Amplio, donde están partidos y movimientos, algunos legales y otros todavía no legales, entre los que están Revolución Democrática, el Partido Humanista, el Partido Igualdad, Convergencia Social, el Partido Comunes, el Movimiento Democrático Popular, que fue conformado y constituido por el movimiento del socialismo allendista, con otras fuerzas de izquierda e independientes, que conforman todos ellos y ellas el Frente Amplio, tienen una política común, se han puesto detrás de la articulación y de la convocatoria de unidad social, y la gran mayoría sostiene que quien es el único interlocutor válido para cualquier diálogo que abra una salida a la crisis es unidad social, pero luego de que se levante el estado de emergencia. Y por otro lado hay otras organizaciones de derecha, centro derecha y de, entre comillas, centro izquierda, que son la Democracia Cristiana, que fue a dialogar en solitario con Piñera, a pesar de que toda la izquierda rechazó un diálogo ficticio, el Partido Comunista, Unidad por el Cambio y el Frente Amplio, por agrupar a todos y cada una de estas fuerzas. También fue a dialogar sin ninguna representación el partido que es un partido social liberal, el Partido por la Democracia, que dirige el ex canciller de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, el PPD, y en una posición que todavía creo que es confusa, porque está dividida, está el Partido Socialista, que también es un partido socialdemócrata, ¿no?, en lo principal, porque el Partido Socialista, si bien no concurrió, se negó a ir a al llamado al diálogo de Piñera, el ficticio diálogo de Piñera, que excluía al pueblo, a las organizaciones del pueblo trabajador y a las fuerzas de izquierda. Hay también, tiene personeros como José Miguel Insulza, que es senador, que fue ex secretario general de la OEA, que es miembro es vicepresidente del Partido Socialista, que cuando estallaron las movilizaciones, y sobre todo las movilizaciones para evadir el pago del subterráneo, del metro, señaló que era partidario de reprimirlos con dureza. Por lo tanto, eso es el marco del espectro de las fuerzas del pueblo trabajador, de las fuerzas sociales y de las fuerzas de izquierda y de fuerzas opositoras de derecha, como la Democracia Cristiana o centro derecha, y de centro, como el Partido por la Democracia o el Partido Socialista, que oscila en posiciones de centro a centro izquierda. Ese es el panorama que podría señalarles de las fuerzas políticas y sociales que están en pugna, pero quiero señalar que lo más relevante es que la política ha salido de los salones y ha vuelto al pueblo, a las calles, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, pero también has dejado de estar solamente en un Congreso que es parte de una institucionalidad que es la que no es parte del problema de una falta gigantesca de democracia participativa, porque Chile solo tiene una estructura de democracia liberal y extremadamente oligarquizada y representativa y sesgada. Creo que esto es lo que explica el por qué hay una crisis de esta envergadura y que no tiene una salida inmediata y aparente, salvo la imposición del bloque dominante en el poder, cooptando sectores de la oposición hacia una salida que mantenga todo sin modificar en lo estructural y de pequeñas dádivas, o que se abra una crisis política e institucional como parte y resultado de la crisis social que permita que se abra una democratización y una salida institucional distinta a través de una asamblea constituyente y el inicio de un nuevo acuerdo social y económico e institucional diferente al que Chile ha tenido hasta hoy. Bueno,
amigos, compañeras, compañeros. Quien habla es Esteban Silva. Soy militante del movimiento del socialismo allendista y dirigente. El socialismo allendista es una fuerza, es un movimiento socialista, anticapitalista, ¿no? Latinoamericanista, que surgió y se constituyó el 2009, después de un proceso que venía proveniente de fuerzas que venían del Partido Socialista y de compañeras y compañeros que venían de movimientos sociales y de otras militancias de izquierda y revolucionarias. Juntos hoy día somos parte, hemos constituido otra confluencia como socialismo allendista, que es el Movimiento Democrático Popular, y desde esa perspectiva somos parte del Frente Amplio, que es una coalición que todavía, desde nuestro punto de vista, es un avance importante, pero es una coalición todavía más electoral que una coalición con más perspectiva estratégica, y esperamos que avance en ese sentido. Pero yo hablo también desde una militancia social. El socialismo allendista tiene muchas y muchos dirigentes y dirigentes que son de sindicales, de federaciones y confederaciones de trabajadores, de movimientos de pobladores, es decir, de sin casa, de estudiantes, de sectores del pueblo mapuche, y también formamos parte de múltiples organizaciones, que esa es nuestra militancia principal de base, territoriales. Y en esa perspectiva, yo, por ejemplo, en mi caso, junto con otras compañeras y compañeros, a través de la organización social donde soy parte, somos parte de la plataforma de organizaciones que son medioambientalistas, sindicales, campesinas, etcétera, que se llama Chile Mejor sin Tratados de Libre Comercio, y que hemos hecho desde los últimos 5 años una lucha profunda en contra de la suscripción de Chile del Tratado Transpacífico TPP-11, pero también en contra de los tratados de libre comercio, que son tratados de desregulación, ¿no?, en favor de las corporaciones transnacionales y del capital externalizado en Chile. Eso somos el movimiento del socialismo allendista. Somos parte, repito, de una militancia social y política. Creemos profundamente en la construcción del poder popular y poder ciudadano, del contrapoder como forma de avanzar y de democratizar y de cambiar el modelo neoliberal, el capitalismo salvaje que tiene Chile hoy, y que de manera luminosa el pueblo chileno ha liberado sus energías y hoy día está contestando en las calles, en las fábricas, en las sedes estudiantiles, en las asambleas, este modelo actual. Pois bem, companheirada, esse foi mais um podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas, Google Podcast, Spotify, Rádio Public e também por meio de áudios de WhatsApp. Saudações petistas e Lula livre! Alla mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina mi sono alzato, e o podcast o invaso.